A pomba, este símbolo fala de gentileza, ternura, amabilidade, inocência, bondade, brandura, paz, pureza e paciência. Todas essas qualidades, essas virtudes, né, estão que reflete nessa ave, na pomba. Por isso que ela é um dos símbolos do Espírito Santo. Não há dúvida de que estas virtudes são próprias do Espírito Santo e mostram a maneira como ele age no crente para produzir estas qualidades. Então, essas qualidades que foram citadas aqui, essas qualidades do Espírito Santo ele quer gerar em nós. Aleluia! A pomba é um símbolo universal da paz. O Espírito de Deus produz paz nos corações humanos. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem paz, querido. Ela tem paz. Porque a partir do momento que o homem é justificado por Deus, ele recebe de Deus o perdão dos seus pecados. Então, a paz, que é um dos frutos do Espírito, a paz, ela começa a se manifestar, se fazer presente no coração do homem. Segundo os naturalistas, a pomba não tem fel. Isto é, na linguagem figurada, a manifestação de amargura, azedume, ressentimento. Contudo, o Espírito Santo não possui amargor. Então, quando o ser humano se encontra assim, amargo, ele se encontra azedo, ele se encontra dessa maneira aqui, aleluia, é porque algo contaminou, feriu a sua alma, o seu interior. A pessoa, ela foi ferida. Há muitas pessoas feridas. E quando a pessoa está ferida, uma das coisas que acontece é a pessoa se tornar assim, amarga. Se tornar uma pessoa ressentida, azeda. E isso que a pessoa só vai conseguir ficar livre disso através do quê? Da liberação do perdão. Então, coisas externas podem fazer a pessoa se tornar uma pessoa amarga. Influência de outras pessoas, podem fazer a pessoa se tornar uma pessoa amarga. Mas a obra que o Espírito Santo ele quer operar dentro do nosso ser é nos fazer se tornar pessoas gentil, pessoas que têm o que? Ternura, amabilidade, que ama. Como diz a palavra, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando o Espírito Santo é dado a alguém, ele derrama o amor de Deus no coração, para que essa pessoa possa, querido, conseguir amar com o amor de Deus. Amar com o amor de Deus. Porque somente através desse amor de Deus é que a pessoa vai conseguir fazer o que Jesus disse: amar até mesmo os seus inimigos. Amar os seus inimigos. Porque sem esse amor de Deus, o ser humano não consegue amar os seus inimigos. Ele não consegue. Então ele precisa dessa operação do Espírito Santo em sua vida, para que ele tenha essas qualidades. Aleluia! Glórias a Deus. Então a pessoa, quando está com uma vida amarga, às vezes ela vê tudo de forma contrária daquilo que Deus lhe fala, de forma negativa, não com a visão, não com a ótica de Deus. Aleluia. Então não vê com a visão de Deus, porque Deus, mesmo que as coisas estejam às vezes um caos, mas mesmo diante do caos, Deus consegue, Ele vê as coisas, Ele consegue ver a saída e a solução. Mas quando o homem está assim, às vezes amargo,
ele está desconectado, né, dessa ação do Espírito Santo em sua vida, ele começa a deixar com que esses sentimentos, porque isso são sentimentos, contamine a sua vida, né? Predomine sobre a sua vida. Então ele começa a se tornar esse tipo de pessoa. Mas não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Então, se nós nos encontramos assim, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, querido. Se nós nos encontramos azedo, se nós nos encontramos amargo, se nós nos encontramos, querido, ressentido por alguma coisa, por algo que alguém tem nos feito, e deixamos aquilo entrar em nosso coração de maneira que ficamos contaminados, nós estamos impedindo a ação do Espírito Santo em nossa vida, porque estamos dando, querido, mais valor, importância a esses sentimentos do que a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, ele fala aqui, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no cenáculo em forma de fogo. Como que o Espírito Santo desceu? Em forma de fogo, pois havia o que queimar. Havia o que queimar nos apóstolos, nos discípulos, havia o que queimar. E o fogo, ele tem essa finalidade: purificar, arrancar, queimar as impurezas, tirar as escórias, né? Então havia o que queimar na vida dos apóstolos, dos discípulos. Sobre Jesus, ele veio em forma corpórea de uma pomba. Está vendo a diferença? Sobre os discípulos, os apóstolos, o Espírito Santo vem em forma de fogo, pois tinha o que queimar. Tinha algo ali que Deus precisava arrancar por meio do fogo, tirar as impurezas da vida dele, dos seus corações, transformá-los, porque o fogo, ele é transformador. E sobre Jesus, quando o Espírito Santo ele veio numa forma corpórea. Ele não é uma pomba. A pomba é um símbolo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é uma pomba, né? O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Ele veio numa forma corpórea, símbolo da pureza e da inocência de Cristo. Pois Cristo não tinha o que queimar, pois ele é Deus, ele é santo. Então nele não havia nada que o Espírito Santo precisasse arrancar dele. Por isso veio de uma outra forma, veio em forma de pomba. Aleluia. Abra em Mateus 13, Mateus 3:16. Jesus foi para ser batizado e João Batista, né, a princípio não queria batizá-lo, porque ele disse: eu é que preciso ser batizado por ti, né? Eu estou precisando ser batizado por ti. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então por que Jesus se batizou? Jesus se batizou para cumprir a justiça, para dar-nos o exemplo. Não porque Jesus precisasse sepultar a velha natureza, não, mas para cumprir a justiça, para dar aos homens o exemplo. Então ele concordou. Depois de batizar, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então nós vemos aqui essa diferença da manifestação do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos e os discípulos que estavam presentes no Pentecoste, e sobre a vida de Jesus. A pomba saiu da arca depois do juízo do sepultamento da terra nas águas. Então, querido, toda a terra, ela foi, querido, imersa. Toda a terra foi imersa. Alguns dizem, né, que o dilúvio foi territorial, que aconteceu apenas ali na localidade onde Noé estava. Não.
todos os montes, diz a palavra, que foram cobertos pelas águas. Toda a terra foi coberta, imersa sobre as águas. Vamos abrir lá em Gênesis, Gênesis 8. Versículo de número 8. Glórias a Deus. Gênesis 8:8. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Então nós vemos aqui 3 vezes. 3 vezes ele solta a pomba. Aleluia. Você vê que da primeira vez que ele soltou a pomba, como não tinha lugar, quer dizer, ela se recusou pousar sobre a terra, mas não tinha lugar, quer dizer, aquela água, né, aquilo que estava imundo. Porque aquela pomba é o que? Símbolo do Espírito Santo. Aonde que o Espírito Santo ele vai pousar na vida da pessoa? Ele vai pousar aonde, querido? Aonde está limpo. Aonde a pessoa o recebe. É aí que o Espírito Santo vai pousar. Muitas pessoas querem receber o Espírito Santo, mas antes de receber tem que limpar. Temos que limpar o coração. Temos que nos lavar e nos limpar. Deixar a água que é a palavra de Deus nos lavar. Então nós vemos aqui, o Espírito Santo veio do céu sobre os discípulos depois do juízo. Então nós vemos que o que aconteceu no dilúvio foi o quê? Foi o juízo de Deus sobre a humanidade daquela época, na terra. Então o Espírito Santo veio do céu sobre os discípulos depois do juízo que caiu sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Por causa do nosso pecado, Jesus também, ele sofreu o juízo. Porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E após isso, após o juízo que Jesus sofreu, o que veio sobre os discípulos, sobre a igreja, foi o Espírito Santo. Então nós vemos isso, vamos lá em Romanos, porque há algo aqui em Romanos que nós precisamos, né, aprender. Romanos capítulo 6. Versículo de número 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, a morte de Cristo, o que é o batismo para nós? O batismo para nós é símbolo de sepultamento da morte de Cristo. Então, quando a pessoa que se converteu a Cristo, ela toma a decisão de se batizar, então ela está sepultando. Ela está naquele momento, né, ali sepultando o seu velho homem, a sua velha natureza. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, quando Jesus estava lá no Calvário, derramando a sua última gota de sangue, deu o seu último suspiro, nós estávamos lá. Os nossos pecados estavam sobre ele, mas nós estávamos lá,
sendo mortos juntamente com Ele. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Diga aqui, ó, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Então, por que a pessoa deve se batizar? Para que a pessoa, querido, ela venha viver uma nova vida, venha sepultar o velho homem que herdamos de Adão, por sermos descendentes de Adão, e nós venhamos andar em novidade de vida. Como Cristo foi ressuscitado entre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade. Então, quando a pessoa, ela, se levanta das águas, então há muitos questionamentos, a respeito do batismo, como deve ser feito, como não deve ser feito, mas o que eu creio que o batismo deve ser feito por imersão, porque ele simboliza o sepultamento. Então, quando alguém está sendo imerso sobre as águas, está sendo sepultado. E quando a pessoa, ela submerge, ela se levanta das águas, ela está o que? Ressuscitando. Aquilo ali simboliza que ela está ressuscitando, assim como Cristo foi levantado pelo Espírito Santo, foi levantado. Então elas também estão se levantando para viver uma nova vida. Aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos aqui em Atos 2, abra também sua Bíblia em Atos 2, versículo de número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, Então nós vemos que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então nós vemos aqui que depois, de Jesus ter sofrido o juízo por causa do nosso pecado, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, sobre a igreja. A pomba foi enviada 3 vezes e na terceira vez ficou. O Espírito Santo foi enviado 3 vezes. A primeira vez que o Espírito Santo ele veio sobre os apóstolos, os profetas, sobre os profetas. Mas só que eles não permaneciam, o Espírito Santo não fazia permanência nos profetas, veio sobre os profetas, sobre Jesus, a segunda vez que veio sobre Jesus, e veio também a terceira vez sobre o Pentecoste, sobre a igreja, e veio para permanecer com ela. Veio para permanecer, porque essa é a promessa de Jesus. João 14, 16. Evangelho, João 14, 16. Aleluia. Então, olha, a diferença, porque na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, os juízes, os reis, os sacerdotes, mas viu que, mas não fazia permanência, vinha para fazer com que uma missão de Deus fosse cumprida através desses homens que Deus escolhia. Mas hoje, na nova aliança, o Espírito Santo ele vem para permanecer. Ele vem para permanecer. O Espírito Santo, para poder se retirar da vida de alguém, é só quando a pessoa ela começa realmente a desobedecer, Ela começa a desobedecer, ela começa a pecar constantemente, não querer se arrepender, não querer obedecer
obedecer a voz dele, não querer obedecer a palavra, né? A pessoa começa a pecar de uma maneira consciente, de maneira proposital, vai insistindo, aí isso sim vai levar o Espírito Santo o quê? A sair, a se afastar da pessoa, a ser apagado, ser retirado da vida da pessoa. Aqui em João 14, 16, assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Irmão, isso aqui é importante nós guardarmos. Sabe por que é importante? Porque quando nós estamos passando momentos difíceis na vida, você está sendo atacado pelo diabo, quando você está sendo perseguido, você está sendo tentado, algo lhe acontece, naqueles dias maus que você está enfrentando em sua vida, qual é o pensamento que vem na sua cabeça, que o diabo logo te sugere? Que você está sozinho, que Deus te abandonou, que Deus te deixou. Então é importante a pessoa guardar essas palavras de Jesus no coração. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Então, às vezes a pessoa está passando por alguma coisa difícil, a pessoa ela tem o Espírito Santo, mas naquele momento que ela está passando essa provação, essa dificuldade, ela não pensa dessa maneira. Às vezes muitos não pensam dessa maneira, ela se esquece daquilo que Jesus falou. E ela começa a dizer, confessar com a sua boca e dizer que ela está sozinha, que Deus a desamparou, que Deus não olha para ela, que Deus não ouve mais, que Deus não faz nada, que Deus, quer dizer, está sendo indiferente. Olha aqui, a pessoa começa a negar aquilo que Jesus está falando. Que ele está falando, eu vou dar o Espírito Santo, o Pai, eu vou rogar, eu vou pedir insistentemente ao Pai, em favor de vocês, Ele vai dar o Espírito Santo para que esteja para sempre com vocês. Ele está falando, é diferente de quando o Espírito Santo veio na antiga aliança. É diferente. A aliança agora é nova, e agora o Espírito Santo, quando vem sobre a vida de alguém, ele vem para poder permanecer, ficar para sempre. A não ser que a pessoa fique constantemente rejeitando o Espírito Santo, fazendo totalmente tudo o contrário do que ele está dizendo. Se fica insistindo na desobediência, no pecado, aí sim a pessoa vai colocar o Espírito Santo para fora da sua vida. Ela vai colocar-o para fora. Mas do contrário, a pessoa que teme a Deus, que obedece a Deus, ele vai estar com a pessoa. Não é porque você está enfrentando uma luta, que Deus agora, né, o Espírito Santo não está mais contigo. Aleluia. Glórias a Deus. Então isso é importante a gente guardar em nosso coração, né? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Versículo de número 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas em que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, no predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Olha que coisa tremenda, que diz aqui que a respeito da salvação, né? A salvação, os profetas, eles começaram a indagar a Deus, indagar ao Espírito Santo. Eles estavam perguntando, por quê? O Espírito Santo revelava a eles a respeito da salvação, a respeito da vinda do Senhor Jesus, da crucificação. Então eles começavam a perguntar, a indagar, a investigar. Eles queriam saber quando isso iria acontecer. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a nós. A graça foi destinada a nós. Eles
profetizaram a respeito dela, investigando qual a ocasião, quer dizer, qual o tempo, quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Então eles, que pelo Espírito, né, estavam ali investigando. E nós também devemos fazer o que hoje? Também pedir a Deus, indagar a Deus a respeito, né, das coisas futuras, da obra dele na nossa vida, da obra dele na vida das pessoas por quem nós temos orado, da nossa família, a respeito das coisas futuras, as coisas que ainda estão para acontecer. Olha o interesse desses profetas em saber, em querer saber, em querer aprender. Aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos aqui que a pomba também era ave usada no sacrifício. Era um, né, das aves usadas no sacrifício. Abre Levítico. Levítico, capítulo de número 1. Levítico 1, versículo de número 14. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinho. Então, havia pessoas que às vezes não tinham condições de trazer, né, outros animais, ovelha, né, para poder ser sacrificado no holocausto, oferecer a Deus como oferta. Então a pessoa que era pobre, ela poderia trazer o quê? Rolinhas ou então pombinho, mas Deus falava que ninguém poderia deixar de trazer oferta aí. Ninguém poderia se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Todo mundo, quer dizer, Deus dava oportunidade a todos de poder ofertar, todos de poder se colocar na presença dele e apresentar alguma coisa diante do altar. Então a pomba era uma das aves, quer dizer, limpa. Era algo que Deus recebia como sacrifício, como oferta. Abre agora em Lucas 2:24. No versículo 22 assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém, para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então os pais de Jesus, Maria e José, foram apresentá-los no templo e juntamente levaram o quê? Pombinha. Levaram como oferta de sacrifício a Deus. Mas por que eles levaram essa pombinha? Porque eles eram pobres. Porque eles não tinham condições de trazer um outro animal que custava mais caro. Mas eles levaram, quer dizer, não se apresentaram diante de Deus, né, com a mão vazia, mas obedeceram conforme a lei determinava. Eles fizeram conforme a lei determinava. Então nós vemos aqui, é também um pássaro que leva um símbolo do amor. Em Cantares de Salomão vemos várias citações da pomba como sinal de carinho. Cantares 5:12. Diz assim: os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancos como leite, banhando-se junto às correntes das águas.
Então, o livro de Cantares é um livro poético, né? Um livro inspirado por Deus, que aqui, né, Salomão está ali declarando, fazendo declarações de amor, poesia a uma mulher chamada Sunamita. Mas esse livro, ele também faz, né, é um livro profético, um livro que faz referência a Cristo e a igreja, demonstrando ali o amor do noivo pela sua noiva, que é a igreja. Então você vê que a pomba aqui, ela é usada como um símbolo de carinho, de amor. Foi assim que Salomão declarou-se, né, a Sunamita, referindo-se aos olhos dela. Os seus olhos são como pomba, junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas, né? Então, as pessoas que querem aprender a ser uma pessoa romântica, leia o livro de Cantares. Você vai se tornar mais poético, né? Mas receber de Deus inspiração. Inspiração. Eu queria falar umas palavras bonitas assim para minha esposa, para minha namorada, minha noiva. Leia o livro de Cantares, querido. Vai no Espírito Santo para te inspirar, né? Não como os homens de hoje, que às vezes tem um linguajar, um modo de se expressar, né? Nada gentil, nada agradável para com as mulheres, né? E às vezes as mulheres também não tem uma expressão, um modo de se expressar, nada também. Mas Deus quer nos ensinar, irmão. Ele quer nos ensinar, né? Porque isso é algo que agrada a Deus. Por isso que Salomão teve tanta mulher, porque ele tinha, além da sabedoria, ele tinha uma sabedoria que Deus deu a ele, mas ele sabia conquistar a mulher com as palavras. Conquistar com as palavras. Porque se você lê o livro de Cantares, você fica assim, meu Deus, olha como é